Olá, amigas, amigos que frequentam e nos assistem no Centro Espírita Deodindo Alves, aqueles também que têm as suas afinidades com os estudos do Espiritismo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e temos a oportunidade de conversar um pouquinho mais sempre sobre o Evangelho do Mestre e as suas lições. E ele nos traz hoje, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. No item 13, algo que nos interessa bastante, que é entender um pouco o mundo de expiações e provas. E assim ele começa. Que vos direi dos mundos de expiação que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais? Ou seja, nós conhecemos esse mundo de expiações, que é justamente a terra, é um exemplo deles, dentro de tantas moradas do Pai. A superioridade da inteligência, num grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. Ou seja, nós vivemos em um ambiente, em um mundo, onde há muita intelectualidade no sentido de inteligência, de evolução material. Cada vez mais nós temos evolução na ciência, na tecnologia, na engenharia, na astronomia, que nos permite avançar nos conhecimentos. Esse é um mundo que fica fácil identificar que ele não é mais um mundo primitivo, porque há inteligência e desenvolvimento sobre ele. E ele continua. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram um certo progresso. Então, estamos aqui em um momento em que não estamos mais numa fase primitiva, e sim, já realizamos progressos, já caminhamos, sabemos que trazemos em cada um de nós qualidades, vamos dizer, talentos que fazem parte do nosso processo evolutivo. Porém, há também vícios numerosos, aos quais são inclinados e são indícios de uma grande imperfeição moral por isso. Deus os colocou numa terra ingrata para expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Aí nós nos perguntamos, mas então Deus está nos castigando? Não, certamente foram opções, escolhas, muitas vezes insensatas, equívocos da nossa parte, que nos trouxeram numa situação de dificuldade, de um mundo onde há necessidade do trabalho, onde estão essas expiações, onde estão esse trabalho que nós queremos dizer são em todos os sentidos, né? Do material, do moral, da educação e todos os esforços que nos são inerentes nessa vida. Muitas vezes vencer uma doença, vencer uma dificuldade, seja ela qual for, vencer momentos difíceis da vida, no lar, nos relacionamentos, nas amizades, no trabalho, enfim, na sociedade como um todo. Então, apesar das nossas qualidades inatas, nós fomos colocados em um mundo que nos impele a melhorar, que não nos deixa, vamos dizer assim, que nos acomodemos numa situação específica. Nós sempre vamos ser empurrados, entre aspas, naquilo que mais precisamos, com certeza. E em relação à análise dos nossos irmãos, se estamos todos
em um mundo de expiações, além das provas, estamos falando aqui especificamente das expiações, nós não podemos julgá-los, porque se temos uma condição, vamos dizer assim, de vantagens, ou um pouco mais confortáveis em relação aos outros, não podemos pensar, o outro está espiando porque já fez as suas escolhas lá atrás, então ele que siga o seu caminho. Não, se estamos todos aqui é porque precisamos uns dos outros, justamente porque pertencemos a níveis evolutivos distintos. E ele continua: entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a Terra não são para aí enviados em expiação. Ou seja, por isso não podemos ter esse julgamento. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolve ao contato de espíritos mais avançados. Então nós temos essa diferença, essa divergência de níveis espirituais, não necessariamente em diferenças de níveis morais. Nós estamos falando aqui de sermos melhores ou piores. Estamos falando em termos evolutivos, principalmente intelectual. Vem em seguida as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Então, todos têm passado pela evolução. Por isso, não há o porquê de classificar ou considerar, aqui ele nos dá o exemplo de populações indígenas, como menos, vamos dizer assim, como inferiores. Não, estão no processo evolutivo e moralmente podem ser superiores, sim, e intelectualmente em fase de evolução, como nós estamos também. Afinal de contas, não detemos todo o conhecimento de forma alguma. Muito do mundo ainda nos é desconhecido, nos está sendo revelado aos poucos e também com a evolução da tecnologia, da ciência e tudo que nos tem permitido entender melhor todo o contexto de onde vivemos. Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos, ou seja, aqueles que estão em expiação mesmo, os que estão passando pelas vicissitudes, as dificuldades para a sua evolução, é como se fossem estrangeiros. Aqueles que se sentem assim, podem ter certeza, já estiveram em mundos mais evoluídos, porém a moral ainda está, vamos dizer assim, adormecida, ou as escolhas não foram as melhores. De onde foram excluídos em razão da sua obstinação, inclusive no mal. E isso era uma causa de perturbação para os bons. Portanto, foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo a sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes e são aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade e sentem mais o choque do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. E faz todo sentido para aquelas pessoas que têm maior conhecimento, vamos dizer assim, o contexto das misérias humanas. Aí estamos falando também, é claro, das pessoas que têm essa sensibilidade de um conhecimento maior. As misérias humanas são mais penosas. Para aquele que ignora, no sentido não do ignorar, de não querer saber, mas aquele que tem
a ignorância do saber, muitas coisas doem menos, muitas situações da vida lhe são, vamos dizer assim, desconhecidas, ou até mesmo dentro de uma determinada sociedade, da estrutura na qual ela se encontra, o contexto se torna menos, vamos dizer assim, penoso para aqueles que desconhecem as suas causas. Então, para o conhecedor da causa, para aquele entendedor, as dificuldades se tornam mais penosas pelo seu conhecimento. Então, vamos dizer assim, que muito provável parte de nós pode ter esse senso e pode ter participado de tudo isso e pode hoje entender também por que se ressente muitas vezes, porque nós nos ressentimos de toda a realidade que vivemos. Então, quanto mais se tem entendimento, maior é, vamos chamar assim, um pouco dessa angústia por saber da dinâmica do mundo. Porém, esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio da expiação, de se tornar melhor, de contribuir de uma forma efetiva para que justamente as nossas casas, os nossos lares, as nossas cidades, a nossa sociedade seja melhor. Isso faz parte de um contexto que nós somos colocados, vamos dizer assim, todos esses espíritos de forma conjunta para convivermos e poder nos auxiliar uns aos outros. Isso faz parte daquela tão falada caridade, tão mencionada e tão demonstrada caridade que o Mestre sempre exemplificou nos seus atos, não só nas suas palavras, mas nas suas ações, no entendimento, na aceitação entre raças, na aceitação entre povos, né? Isso faz parte do nosso desafio de desenvolvimento humano, de nós nos aceitarmos mutuamente e nós não mais compartilharmos com o mal. O mal não pode mais fazer parte da nossa existência, isso faz parte da nossa evolução. Inclusive aqui no capítulo, na pergunta 120 do Livro dos Espíritos, eles justamente Kardec pergunta aos espíritos: todos os espíritos passam pela fileira do mal para alcançar o bem? Quer dizer, nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós passamos por esse senso do mal para depois escolher o bem? Não pela fileira do mal, mas pela da ignorância. Então, desse momento em diante, quando vamos adquirindo a consciência dos nossos atos pela evolução, vamos fazendo as nossas escolhas. E ele justamente pergunta: por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Porque, afinal de contas, isso existe. Não têm eles o livre-arbítrio? Ele nos responde: Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. E justamente por essa escolha, Deus não está os punindo ou nos punindo, mas sim nos dando chances através dessa morada da terra de expiações, que possamos exercitar-nos moralmente, e a partir do momento em que temos e passamos por dificuldades, a partir do momento que ouvimos tantos nãos na nossa vida, vamos aprendendo e vamos caminhando no sentido de nos melhorar, para justamente fazer esse ajuste daquilo que fomos, das escolhas que já fizemos. E aqui nós temos, para complementar a nossa lição de hoje, uma passagem pelo livro Ceifa de Luz,
São palavras de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier. No item 31, aflição. Olhai por vós mesmos, disse João no capítulo 1, versículo 8. E ele assim assevera: cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável quando precisa, ao campo dos nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos em que se nos reajustarão as diretrizes dos pensamentos. Acolá é o templo doméstico transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias para que a simplicidade nos retome à existência. Além é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar a nossa própria felicidade. Em toda parte encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, uma vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da existência. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Então, se espiamos é porque estamos no caminho da evolução, estamos recebendo um presente, na verdade, de Deus, como ele diz aqui, justamente para o crescimento, para o mundo maior. E nessa aflição construtiva da jornada, esse medicamento nos proporciona a própria cura. Então, saibamos que isso tudo é uma grande bênção. Não é simples o enfrentamento, sabemos disso, independentemente do nível em que nos encontramos. Mas estamos todos juntos e assim unidos podemos nos ajudar, nos auxiliar, nos servir para que possamos alcançar esse mérito tão almejado. Escolhemos estar aqui e temos o presente de poder evoluir. Então, que aproveitemos bem, que a nossa caminhada seja sã, que a nossa caminhada seja em busca do melhor e assim, como diz, teremos o nosso mérito, que ele já começou, afinal de contas, já temos a dádiva da vida. Então, que tenhamos todos uma excelente noite, para aqueles que nos veem ao longo do dia, excelente dia, e que possamos nos encontrar em breve. Um grande abraço. Não deixe de fazer o Evangelho do Lar e as orações sempre necessárias. Muito obrigada a todos e um grande abraço. Até mais.